Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje para convidar o nosso amigo Domini, pai de aluno da escola, para participar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Iana, coordenadora do Colégio Metropolitano Júnior, e hoje a gente vai bater um papo com o Domini. Tá entrando aí? Domini, Oi, olá! professora, como é que você está? Tudo bem, Domini? Eu estava fazendo uma breve apresentação aqui, falando, acho que pelo menos Goiânia inteira te conhece, né? Se não o Brasil inteiro, a pessoa que tem 44 mil seguidores. E eu vou te falar, viu? Você tá me deixando nervosa. Por quê, Ian? Você Porque está acostumada conversar com já? você, porque conversar com você é sempre muito produtivo. E você tem um domínio muito grande de várias áreas de comunicação, e você entende vários assuntos. E aí, para mim, é muito enriquecedor. E me deixa muito Obrigado. nervosa. Ai, mas como diria João Guimarães Rosa, né? A sua opinião compõe minha valia, porque eu vou te falar, eu tenho um respeito danado por você. Fico feliz de escutar isso da sua boca. Muito obrigado. Obrigada. E apresentando para o pessoal aí, o Domini é pai de aluno da escola, então é importante que ele vai compartilhar um pouquinho do que ele está vivenciando, né, em casa com as crianças, e ele, diga-se de passagem, tem É, cinco pimpolhos aí dentro de casa nesse momento de quarentena. E o nosso tema é como ser resiliente diante de um momento de isolamento social. A gente bem lembra aí, essa semana a gente lembrou bastante disso, que há 17 anos atrás você viveu, né? Esse momento de isolamento social. Você ficou quanto tempo lá, Domini? 3 meses. Foram 3 meses. Foi do dia Loucura. 6 de janeiro ao dia 1º de abril. Então, foram quase 3 meses, 85 dias mais ou menos. Muita coisa. Mais ou menos o que a gente está passando agora, né? Porque, assim, na verdade, a gente não. Ninguém sabe o que que faz nesse momento. Tá todo mundo muito tenso, um controle de ansiedade precisa ser bem trabalhado, tudo. Mas numa live anterior que eu fiz e conversei com uma psicóloga, é que a gente não sabe o que faz, mas a gente tem caminhos. Né? A Tem. gente tem trilhas para seguir e a gente sabe que o controle, o autocontrole, o conhecimento de si, a vibração de energia, essas coisas nesse momento é muito importante. E eu lembro muito bem, eu até já falei sobre isso, quando, acho que foi o ano passado ou foi o ano retrasado, que umas crianças ficaram presas na caverna na Tailândia. E Sim. 13 crianças, numa situação totalmente perturbadora, né? Porque eles tinham medo, estavam sem os pais, estava escuro, não tinha comida, era escassa. E como que eles sobreviveram? 13 dias. 13 dias você pensa, 13 dias para 3 meses é nada. Mas é loucura, o tempo não passa, né? Num lugar desse. E o que, que eles fizeram? Técnica de meditação. Na hora me veio na memória o que você fazia, naquele momento lá que você estava naquele BBB, você É. meditava. E aquilo eu achei fantástico, sabe? A forma como as coisas. Quer dizer, nesse momento o menino fez isso, mas há 17 anos atrás você já fazia aquilo. Então o segredo é esse. Oi, Ana, essa tradição oriental, ela devia ser praticada, ela devia ser matéria da escola, porque tudo que você fizer, se você der pelo menos 3 respirações profundas, respiração meditativa mesmo, com o baixo ventre, respirando com a barriga, igual criança, você vai ter uma ação muito mais amorosa, mais tranquila. A verdade a respeito da meditação é que nós aqui no Ocidente não temos essa prática, né? E os meninos da Tailândia têm, eles são orientais, lá daquela parte do mundo, as pessoas aprendem a meditar desde criança. Então, para eles é mais fácil. Mas aonde isso é praticado no mundo, é um sucesso absoluto. Por exemplo, tem um terapeuta no Havaí que fez meditação num presídio. E ele criou o Ho Oponopono, que a gente conhece. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. É uma coisa que tinha que ser ensinada nas escolas, porque quando você para, respira, você se conecta com Deus. Deus está dentro da gente. Então você fecha o olho um pouquinho.
o certo seria todo mundo fazer 3 respirações. É uma pequena meditação, é uma coisinha à toa, é muito simples de começar. É 1 minuto. Na verdade, 1 minuto você consegue fazer 7 respirações. Mas sim, naquela época eu parava e meditava e me ajudou muito a me relacionar com as pessoas. Porque de verdade eu não tinha autocontrole. É uma coisa que eu venho desenvolvendo na minha vida desde que eu descobri que eu não tinha. E ainda não sou perfeito. Eu estou no processo. Quem me ajudou foi o mestre Jacob Petri, com um curso que ele tem que se chama 16 Leis de Sucesso. Eu fiquei 2 anos fazendo esse curso com ele, porque eu assisti o curso 8 vezes online. E quando eu descobri que autocontrole era a chave, você liga uma coisa com a outra. Você começa a lembrar que a meditação pode te levar ao autocontrole. Então, se fosse possível que você começasse uma sementinha de meditação lá na escola, você ia ver, inclusive, outro comportamento nas crianças hiperativas. E é coisa à toa de fazer. Se você estiver brincando, você pode chamar uma criança para falar, vamos meditar. Aqui em casa eu consigo fazer muito com o Vitor. E aí você vê a diferença na ação, na qualidade da ação que você tem depois que você medita. Mas tem uma questão que ela é polêmica, porque existem as polaridades positiva e negativa. O homem é o yin yang lá no Oriente, aquele símbolo que parece 2 baleinhas, cada um competindo na outra. Né? O homem é biologicamente, fisicamente ativo e a mulher é biologicamente passiva. Quando o homem fecha os olhos, ele inverte a polaridade. Ele fica automaticamente passivo. A mulher acontece a mesma coisa, ela é passiva. E quando ela fecha os olhos, ela inverte a polaridade e fica automaticamente ativa. Ou eu estou enganado? Quando você tenta meditar, sua cabeça não fica uma loucura? Não para, não. É. Minha cabeça. E Exatamente. agora mesmo a gente está mudando um pouco a dinâmica, né, das aulas. Não vamos mudar a metodologia, mas vamos passar para aula ao vivo também e tal. E aí a cabeça não para. Eu não dormia à noite, ia pensamento acelerado, e aí eu lembrava de alguns cursos, síndrome do pensamento acelerado. Aí você já começa a pensar que você está tendo problema. Nossa, eu acho que eu vou ter que procurar um psiquiatra. E esse momento todo mundo está assim, né? Agitado demais. Mas olha para você ver que as mulheres têm uma vantagem sobre os homens. A primeira pessoa que me falou de meditação, o meu primeiro mestre, ele ensinou que por esse motivo, você agora está meditando. Porque você está fazendo o que você está fazendo com amor, com os olhos abertos, em atividade, você é passivo. Então você pode escrever passivamente, ensinar passivamente, tudo meditando, tudo amorosamente. Porque se você tentar meditar, vira uma loucura na sua cabeça. Para você, você pode meditar o dia inteiro. As mulheres podem meditar o dia inteiro porque ela tem a energia passiva. E o homem tem energia ativa. Para meditar, ele precisa parar, respirar e fechar os olhos. Então, eu acho que vocês têm uma vantagem sobre a gente. Verdade. Verdade. E eu tenho me exercitado muito essa questão e até converso com os professores, converso muito com a Yara sobre isso, a diretora, né? Porque, assim, tá um estado de estresse geral. E aí, quando elas apavoram diante do novo, né? Porque a gente teve que reinventar uma escola, né? Eu acho que, vamos, diga-se de passagem, eu acho que a gente é o único profissional que reinventou, assim, a toque de caixa. Dentro de 3 dias, a gente tinha uma escola física, depois a gente pegou aquela escola e jogou para o virtual e as coisas precisavam acontecer de forma que as crianças não parassem de aprender, né? Então, assim, isso gerou um estresse muito grande em todo mundo. E aí as meninas me ligavam chorando, as professoras chorando, e eu, calma, gente. E aí, olha, você tendo que trabalhar, você tendo que fazer as coisas, você vendo que o mundo parece que tá pegando fogo. E aí eu tentava controlar, eu falava muito para elas, e se falo sempre. Gente, e aí foi aí que eu voltei, que eu conversei com elas a história da caverna da meditação, né? Falei assim, então não vibrem no medo. Desliguem a televisão. Se você já sabe o que está acontecendo, não fica assistindo aquilo o tempo inteiro. Não vibra no medo, porque isso vai te dar ansiedade. Exatamente. Né? Existe um livro que fala sobre isso. Você leu Mais Esperto que o Diabo? Não. Então anota não aí, você tem que ler. Você está ensinando o que o Napoleão Hill ensina no livro Mais Esperto que o Diabo. Que a vibração do medo
ela é uma força tão poderosa que muitos segmentos da nossa sociedade usam para poder controlar. A televisão é mestre nisso. A televisão é um lixo. A televisão aberta é essa. E aí você vai falar, nossa, você está se contradizendo. Você ficou conhecido com a televisão. Eu falo, não, entenda. Se for para eu ganhar sustento para tratar dos meus 5 filhos, eu até vou de novo. Mas eu não assisto TV aberta. Porque eu não deixo os meus filhos se envolver com essa energia do medo. Filho meu é tudo destemido. Eu levo isso para o mato, eu faço isso pular de cachoeira. Você conhece meus filhos, você sabe como eles são. Porque senão você vira essa massa de manobra que a televisão tem na mão aí. Agora, o triste, Iana, é que 98% da população entra nessa frequência do medo e apenas 2% saem, escapam e ficam destemidos, né? Porque o contrário do medo é o amor. Então, pessoas amorosas como você, por exemplo, é destemido, você não tem medo de nada. Desse tamanhozinho aí, você é capaz de entrar na frente de uma máquina que queria destruir a sua horta lá e falar, não, não vai fazer isso não. Não é? Porque Bem você é isso. amorosa. Então, as pessoas amorosas, elas não têm medo. Então, ao invés de vibrar, ensina para as professoras sua, que você puxou esse assunto por causa delas, né? Ao Aham. invés de vibrar em medo, ao invés de reverberar em medo, elas precisam reverberar amor. A partir do momento que elas começarem a fazer tudo com amor, amorosamente, o medo desaparece e você consegue realizar qualquer coisa. E o medo também, e vibrar no medo, e vibrar trazer essa carga, mexe com a imunidade, né? Porque, por exemplo, quando tudo começou a surgir, isso eu lembro muito bem, ficou marcado, era uma quinta-feira à noite que eu estava assistindo o jornal e falou que Rio Verde ia fechar a Tecnoshow porque estava com medo da pandemia. Isso foi numa quinta-feira. Eu apavorei. Eu comecei a ter crise de ansiedade assistindo o jornal, fiquei muito nervosa, corri, liguei para Yara, falei, Yara, a situação não tá bonita, não. O negócio tá feio e vai ficar pior. Quando foi na sexta-feira, eu tive uma infecção de garganta que eu não falava. Então, assim, a minha imunidade foi lá no chão. Aí, o que eu percebi? Que se a gente vibra nesse medo, a imunidade abaixa, diga-se de passagem, todo mundo vai ter a experiência com o vírus, a gente precisa estar preparado fisicamente para isso. Então, vai dizimar mais ainda, né? Vai ser muito mais perigoso. Alguns estão preparados, Iana, e eu faço força para que as pessoas em volta de mim se preparem para isso. Porque na minha busca de vida, eu estou escutando que isso vai acontecer já tem 25 anos, mais ou menos. Desde 95 eu escuto que isso vai acontecer. Então tem 3 fundamentos que eu sempre uso, não é só para o corona, é pelos que vêm pela frente. Inclusive, o próprio corona daqui a 10 anos. Eu não sei se você já viu falar disso. Depois eu posso te mandar um pedaço de um livro aqui que cita a passagem dele em 2020 e em 2030. A de 2020 não é nada. Ela é um teste. Na verdade, ele veio nos conhecer. Ele vai embora, vai mutar, porque ele é mutante igual o vírus da gripe, e vai voltar em 2030. Aí sim, aí vai ser uma peneira mais grossa, vai muita gente embora. Então, o que acontece? Tem 3 fundamentos que aqui em casa nós usamos que pode te ajudar muito e ajudar todas as pessoas, porque é tudo natural. Primeiro, você precisa alcalinizar seu sangue. O nosso sangue ácido é propício para poder proliferar doenças. E o vírus não vive em ambiente alcalino. Como que alcaliniza o sangue? Toma limão. O limão tem um pH muito alto. Se o nosso mais ou menos 7 do corpo, quando você toma limão, você leva para 8,5, 9, 8,5, 9. Nesse ambiente, o vírus não vive. Então, aqui em casa, nos primeiros dias, as crianças começaram a tomar limão, a gente teve que ficar com o chinelo na mão. Bebe, porque azedo, não queria. Agora eles já tomam normalmente. Está todo mundo tomando limão aqui a hora que acorda. Uma coisa. Outra coisa, você precisa tomar sol. O Vitamina mundo D. inteiro, o mundo inteiro fala
que você tem que passar protetor solar e as pessoas viram as costas para a única fonte de vida do nosso planeta. Sem sol não tem nem vida aqui. Ele faz a fotossíntese que produz oxigênio que nós respiramos. Nós precisamos tomar sol. E tem que ter um esclarecimento muito grande. Porque a vitamina D de farmácia ela não tem o efeito do sol. O sol pega elementos do nosso corpo e transmuta em um hormônio que nós chamamos de vitamina D. E essa vitamina D, ela tem mais de 85 funções. O Dr. Laí Ribeiro fala muito bem sobre isso. Indico aqui para vocês, se quiserem saber a respeito do que eu estou falando, pega um especialista, que é o Dr. Laí Ribeiro. Ele faz mais de 80 funções no nosso corpo. Então é muito importante. Não pode virar as costas para o sol e tem que ser o sol do meio-dia, das 11 à 1. Agora eu não dou conta, minha pele é muito branca, fica menos tempo, mas a sua pele precisa de sol. Então alcalinizou o sangue com o limão, tomou sol. Tem uma terceira coisa que eu vejo você fazer sempre na pista ali de caminhada. A gente precisa aumentar a nossa capacidade cardiorrespiratória. Não tem como você atravessar um negócio desse e a gente pode perceber que as pessoas que estão morrendo já tinham alguma coisa, algum problema pulmonar, uma dificuldade respiratória. Essas pessoas são muito mais propensas. Então, a gente precisa, e essas três coisas aumentam a nossa imunidade. Então, alcaliniza o sangue, desenvolva a sua vitamina D, não fica com a da farmácia, não. Pega a que Deus deu aqui, que é o sol, e aumenta a sua capacidade pulmonar. Que aí você vai estar imunizado para a próxima que vier. E aí você não fica nem com medo. O vírus, ele já deve ter chegado em você, em mim. Aqui em casa, eu acho que foi na primeira semana. As crianças, nós somos 7 aqui em casa. Eu, Adriano e 5 filhos. 4 pessoas tiveram problemas aqui. Mas isso já faz 5 semanas, né? Foi lá em março, no final de março. E eu acho que por conta da imunidade alta, o efeito foi menor, né? Como diz o presidente Bolsonaro, com o meu histórico de atleta, não tive problema. É brincadeira. É por causa do limão, é por causa do sol e é por causa da bicicleta. Então se prepara também por causa disso. E é interessante, Dom, você me falando aí que há 25 anos atrás você leu sobre isso, né? Sim. E eu fico olhando também, eu gosto muito de ter essa visão holística de tudo, entender, e você também já me orientou bastante sobre isso, quando alguns momentos que a gente já teve de perrengue lá na escola, e aí você chegar e falar, olha maior que isso. Tenta ver o que quer dizer com esse tipo de situação, o que a pessoa está querendo te dizer e tal. E aí eu começo a pensar muito nessas coisas. Em 2012, eu li um livro que ele se chama, está até aqui do meu lado, Educar na Revolução Digital. Em 2012. Marta Gabriel. Marta Gabriel. Ela é a top das tecnologias, das 50 melhores do país, que fala de tecnologia. Em 2012. Em 2012, ela já falava de tudo isso que a escola estava passando agora. Eu estou voltando a ler o livro, eu estou ficando assustada. Porque, assim, como que ela já previa? E aí, essa semana, eu assisti uma live dela e ela ainda colocou assim... É engraçado a gente passar por esse tipo de situação, mas quando a gente vê filmes de ficção científica, aquilo não é descabido, tirado do nada. Aquilo já tem trilhas que tem muita gente sabendo do que vem. Exatamente. Então, quando ela, lá em 2012, escreveu que a escola já ia passar, eu corri e fiz um projeto na escola que se chama Digitalizando Conhecimentos. Toda sala de aula tem um blog e a gente começou a fazer algumas atividades, não com muita frequência, mas já começamos a movimentar essa área tecnológica. Compramos uma lousa digital, começamos a trabalhar as tecnologias devagar. Então, assim, quando nós tivemos que mudar, foi sofrido? Foi, porque foi de uma hora para outra, mas a gente já tinha um ambiente, a gente já sabia como mexer. Então, assim, eu, à distância, eu não ia conseguir ensinar as professoras a postar coisas no blog, a ter essa dinâmica mais, vamos dizer assim, mais acelerada diante do todo. Então, dentro de 3 dias, nós conseguimos resolver, porque a gente já tinha uma prévia.
Então a gente já vinha trabalhando. Aí eu fico pensando também, e eu até falei isso, eu até fiz um post esses dias, falando não das coincidências, mas das coisas que Deus parece que prepara tudo, né? O É, caminho. se você parar para pensar, você não fica nem com raiva do vírus, porque tem golfinhos nadando no canal de Veneza, aquelas algas que tinham desaparecido do Caribe que brilham à noite já voltaram, a poluição na China, você consegue já ver o céu, que antes eles não viam o céu mais por causa da poluição. Então, o vírus foi bom ou foi ruim? Ele matou ou ele está trazendo a vida de volta? Você já parou para pensar nisso? Que de repente nós somos o vírus da Terra e ele é o controle biológico? Então, se você tiver uma intenção boa, eu acho que nem adoecer, você adoece, porque sua imunidade está alta. Agora, essa preparação, para mim, estou chegando nos 50, eu tenho 47, e você? 40. Nossa, parece que é muito mais. Tô Engraçadinho. brincando. Tô brincando. A gente sofre às vezes com essa revolução. Ontem eu precisei fazer uma live ao vivo no YouTube, mas era pelo Zoom. E aí o Zoom ia transmitir linkado com o YouTube. Menino, mas eu penei para poder realizar esse negócio. Precisei de ajuda, mas eu encarei. Porque você imaginava quando você era criança mesmo, 9, 10 anos, que a gente ia fazer um serviço desse aqui, num aparelho desse tamanhozinho, eu ia ver seu rosto, conversar com você numa ligação, e agora, com 50 pessoas assistindo, nunca a gente ia sonhar um negócio, nem um desenho animado. Mas, como nós somos leitores, eu diria que somos leitores vorazes, né? Que lê pelo menos um livro por mês, eu acredito que você lê até mais, por causa da sua profissão. O Yuval Noah Harari, aquele professor israelense que escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, colocou no livro Homo Deus, deixa eu ver se eu vejo ele fácil aqui para você. Vejo, vou te mostrar a capa dele. Tá. Esse livro conta o que vem pela frente com uma precisão cirúrgica. Esse cara é muito bom. Ele escreveu Sapiens, que é a história dos últimos, das evoluções do Neandertal, do Homo sapiens e até chegar agora, como que nós deixamos de ser caçadores para virar... E o livro Sapiens virou um best-seller lido pelo Mark Zuckerberg, pelo o dono da Microsoft, o Bill Gates, e o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. E aí, quando eles mostraram que estavam lendo Sapiens, o livro dele explodiu e, de fato, é bom mesmo. Só que depois veio o Homo Deus. E o Homo Deus não fala do passado, ele fala do futuro. E esse livro, Iana, a hora que você começa a ler, você fala, mas isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Só que ele vai muito mais fundo. Então, eu queria, assim, se eu pudesse compartilhar o que eu senti quando eu li esse livro, é que é o seguinte. Quando eu saí do Big Brother, eu procurei saber a origem da palavra, e ela foi criada no livro 1984. Eu não sei se você conhece esse livro. O George Orwell é um indiano criado na Inglaterra que escreveu esse livro em 1949. Ele criou a expressão Big Brother. O grande irmão queria vigiar tudo. E eu fiquei procurando coisas do mundo e o livro dele é muito pesado, denso. E eu falei, eu não quero ser vigiado. Eu não quero, eu vou procurar uma forma de ser um rebelde. Quando esse controle total chegar, eu vou morar no mato, eu vou sair daqui. Essa experiência de ficar trancado, vigiado, é muito pesada, eu não quero. Bom, e esse tempo passou, e agora, o ano passado, eu li a obra inteira do Yuval Noah Harari, os 3 livros, e vou te falar, já chegou. O controle sobre nós já está acontecendo, e tem um outro detalhe que eu quero te falar. Nós estamos adorando. A gente está gostando demais de usar essas tecnologias. Eu não acho que ela seja de tudo maléfica. Eu acho que ela não seja de tudo ruim.
precisamos saber dosar. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que você toma, né? Se for um É a pouquinho, dose. pode ser remédio. Se for muito, pode se envenenar. Não dá para ficar 20 horas conectado. Eu acho que é maléfico. Mas é necessário que agora a gente passe 2, 3 horas trabalhando conectado. Então, vamos lá. Mas aí, o que acontece? Esse livro dessa Marta Gabriel, e eu já li Educação 3.0, e a gente está falando de uma evolução de educação nesse momento. A gente teve a Educação 1.1, e sempre a educação ela é voltada para o mercado de trabalho, né? Então, a Educação 1.1 era voltada ali para as fazendas, para o campo e tal. A Educação 2.0, ela já começou com a internet. Então, foi para as fábricas, com a Revolução Industrial. Depois, a gente teve a educação 3.0, que é essa que a internet, o papel do professor já começa a ter uma inversão. Já começa a ser... O professor não é o detentor de todo saber, é aquela situação de ensino-aprendizagem. O professor é o que ensina, mas também aprende, ele é o mediador da aprendizagem. E aí... começou-se, então, a ter uma nova visão. Agora já se fala de uma educação 4.0 justamente por uma nova revolução industrial que está surgindo aí, que é a indústria 4.0, que é a internet das coisas. E Sim. aí a gente está trabalhando, e aí a gente vem com criatividade, com inovação, porque a tecnologia, hoje, se a gente for pensar no lado da escola, qual que é o papel da escola? Ela é transformar a informação, porque ela está dentro do celular, palpável, né? A todo momento você tem uma informação. Então, ela é transformar essa informação em conhecimento. Então, é você transformar o que você foi informado em ação, que é o conhecimento. A ação da informação é o conhecimento. Então, esse é o papel da escola. E trazer problemas para gerar cidadão que pensa diferente, inovar. Para inovar, para ser criativo. E aí eu trouxe para a escola, olha para você ver quando a gente fala de coincidência, que na verdade não é coincidência. Eu trouxe para a escola o ano passado a Sala Maker, que é essa proposta de trazer a criatividade, de trazer um pensamento inovador, de trazer isso. Mas eu não sabia que já estava na 4.0. Eu parei minha leitura na educação 3.0, mas eu já tinha um caminho a seguir. Sim. Né? Então, o que você falou aí da a ação em cima da informação gera conhecimento, tem mais um item que eu quero agregar aí. A informação ela é volátil. Ela é. Para que serve para nós aqui a informação de que o Sérgio Moro pediu demissão? Não serve para nada mais. Ela já volatilizou, né? O conhecimento, ele não é volátil. Ele fica em você, ele transforma a sua vida. Mas, se você fizer alguma coisa com o conhecimento que você tem, ou seja, se você agir, essa ação em cima do conhecimento, ela se torna uma experiência. E aí ninguém te tira mais. Quando você experimenta alguma coisa de verdade, porque você agiu em cima do seu conhecimento, aí sim, aí é sua. É sua essa experiência e ninguém tira mais. Então, a escola, ela acaba perdendo. A escola que eu estudei, né? Eu sou formado na 7ª série, fiz ela 3 vezes. Ela me dava um conhecimento, e eu acredito que a gente vai sair disso logo, muito inútil. Eu tinha coisas que eu não preciso, eu não vou usar para a minha vida. A soma do quadrado do cateto é igual a hipotenusa. Eu vou usar isso. Eu não sou engenheiro ainda, eu não vou. Né? Tem algumas coisas que são extremamente inúteis. Então, se parasse de perder tempo com essas coisas que nós não vamos usar, e você começasse a fazer os alunos agir em cima do conhecimento que eles tiveram, eles não esquecem nunca mais. Essa experiência agora é deles. Porque existe aquele QI antigo, a quantidade de informação, né? Depois veio a inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala muito, tal. Mas eu acho que agora, hoje, está vigorando a inteligência relacional. As crianças que conseguirem se relacionar bem, elas vão ser bem-sucedidas lá na frente. Sabe por quê, Ana? Se tem uma coisa que eu acho que você tinha que implantar na sua escola, no Metropolitano Júnior, é a capacidade de se adaptar a novas oportunidades.
a nós mudamos. Agora mesmo é o momento da gente refletir tudo isso, porque volta lá na lei de Darwin, que não é o mais forte que vai sobreviver, é o mais adaptado. Então a escola precisa, então a escola precisa observar isso. E aí, quando a gente fala de uma nova escola que trabalha as habilidades, que trabalha a inovação, que trabalha a criatividade, fica muito forte essa questão das habilidades sociais. E agora mesmo, quem não está preparado com essas habilidades sociais, que não procura conhecer sobre essa inteligência emocional, tem uma mãe que até colocou aqui, né, essa inteligência emocional, habilidades sociais, não estará preparado para enfrentar um novo normal que está surgindo aí. Né? Então aí a gente fala de sentimentos que até pouco tempo atrás, eu julgo, não tem 15 anos, de palavras novas que surgiram, mas o sentimento já existia, né? Por exemplo, a palavra empatia. A empatia, quando eu era criança, eu lembro de falar, e eu via, quando eu ia à missa, né? Era a compaixão de Cristo, a compaixão pelo seu próximo e tal. E aí hoje eu vejo falar de empatia. E aí, ao meu ver, são sinônimos. Acontece que a compaixão, ao meu ver, é a ação da empatia. Eu me coloco no lugar do outro e eu vou fazer pelo outro aquilo quando eu me coloco no lugar dele. Eu só vou fazer pelo outro algo que eu me coloco no lugar dele. Então, aí a gente tem a compaixão. Outra palavra que está falando demais, gratidão. E quando a gente era criança também, ninguém falava de gratidão, né? Não falava, mas ela existia, né? Existia, mas existia assim, a pessoa é ingrata. Mas a gente não ouvia. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para a professora. Sim. Quando a gente era criança, a palavra empatia também existia. A gente só não sabia o que era. Eu sinceramente, não fazia parte do meu vocabulário. Empatia. Na minha casa, essa palavra não existia, não. A gente escutava falar essa pessoa muito simpática, né? Hoje fala assim, empatia, e a gente precisa saber o que é, né? Uma pessoa empática é aquela que tem capacidade de se colocar no lugar do outro e olhar com os olhos daquela pessoa. Isso é empatia, e é quando você ganha a confiança da pessoa. E eu gostei muito de você ter linkado com a palavra compaixão, porque compaixão é o contrário do ódio, né? Diferente do que muita gente pensa, que o contrário do ódio é o amor, não. O contrário do amor é o medo. E o contrário da compaixão é o ódio. Então, quando você tem compaixão por alguém, você acaba não sentindo nada de ruim por ela. E você está se colocando no lugar dela, sim. Eu concordo com você. Gostei. Vou usar, inclusive. Chegou. Outra coisa que aí a gente fala, que a gente estava falando de gratidão, né? Que a gente usava muito, pelo menos na minha casa era assim, vamos colocar no meu reduto de vocabulário, que ali era ingrato. Fulano é ingrato, mas aí quando a pessoa não tinha uma gratidão, a gente usava a pessoa sem consideração. A fulana não tem consideração. Tudo que eu faço para ela é sem consideração. Não tem. Eu acho verdade. interessante, não é? Não era isso? Mas olha só, como nós também somos mutantes, igual o coronavírus, a gente vai se adaptando. Eu acho que hoje a gente sabe o valor da palavra gratidão, que já existia e a gente não usava, porque ela acaba alterando a vibração. Inclusive, ela é um dos 4 fundamentos do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E é verdade. Quando você entra em estado de gratidão, você entra em estado de graça. E aí você para de lamuriar. Automaticamente você está vibrando mais alto e atraindo as coisas para você. Eu tenho uma frase nos meus treinamentos, eu trabalho com marketing de rede, você sabe, e a gente precisa treinar as equipes de venda, né? E essa frase eu criei, que eu fui juntando, né, as coisas na minha cabeça, e eu falei, como funciona a gratidão? Eu falo, toda ação não tem uma reação? Tem? Sim. Toda gratidão tem um movimento na sua direção. É como se você se tornasse um imã das coisas que você agradecesse. Então, quando eu falo, eu tenho um amigo que está muito ruim lá no Rio de Janeiro com o coronavírus. Ele está em coma, ele não reage há 4 dias e a gente está muito preocupado mesmo.
está fazendo hemodiálise. E eu pedi para a esposa publicar um agradecimento pela cura dele. Eu falo, meu Deus, obrigado pela cura do Celso. Obrigado. Eu também escrevo todos os dias. Obrigado pela cura do Celso. Obrigado pelo sorriso do Celso que está de volta. Como se já tivesse acontecendo. Então, eu acho que isso é uma evolução do ser humano, começar a agradecer as coisas. Porque quando você tem gratidão por uma coisa, você atrai aquela coisa para você como se fosse um imã, certo? Uhum. Toda ação tem uma reação e toda gratidão tem um movimento na sua direção. Então, se você quiser colocar algumas coisas na sua escola que ainda não chegou, comece a agradecer por elas, que elas vão vir. E é como... eu tenho uma dificuldade grave, Domini. Eu leio muitos livros, mas eu não gravo o nome dos autores. Detalhe. Então, assim, eu tenho as ideias e aí quando eu anoto muito nos livros, eu saio procurando a minha biblioteca. Aonde foi que eu li, porque eu não me recordo. E aí, em um desses livros, eu li sobre a psicologia positiva, que fala muito da gratidão. E aí ele fala que agradece o feijão que o arroz vem. Ele ainda fala disso. Então, assim, o tempo inteiro é você agradecer pelo que você tem e outra. Você trabalha também uma sensação de que eu estou grato ao que eu tenho e não fica almejando o que eu não tenho para causar ansiedade. E aí eu tenho se eu fico almejando, nossa, mas que tristeza essa vida minha. Agora mesmo eu não posso sair, eu queria tanto ir no shopping. Agradece porque você tem vida, que você está com seus filhos em casa. Agradece que está todo mundo com saúde. Para de reclamar que você não pode sair. Agradece você poder estar com seus filhos em casa. Agradece você poder ensiná-los. Porque se ele estivesse no hospital, você ia ter que visitar na UTI, ia ser muito pior, talvez nem poderia visitar, né? Agradece então, pelo oxigênio que você está respirando, pelo sol que está te iluminando. Agradece que você está vivo, que está enxergando. Exatamente. Isso. E aí, outra palavra e aí fica forte, e a gente tem que deixar bem registrado isso, é que esse novo normal que está surgindo aí, ele tem que fortalecer. O que as pessoas têm que fortalecer? As habilidades emocionais, as habilidades sociais e emocionais. Porque mesmo que agora a gente está dentro de casa, está numa quarentena, a gente tem que olhar para o sofrimento do outro e não falar, morreu e daí? Eu não sou Messias. É a hora que chega perto da gente que a gente começa a sentir. Entrou na sala uma pessoa que eu amo, ela é da nossa turma, é a Siva. Eu chamo ela de Kit. Ela saca tudo isso que eu estou falando para você. Inclusive, ela me ensinou muita coisa. E eu quero que você inclua aí na sua fala as habilidades emocionais. Eu quero que você inclua as habilidades relacionais, sabe, Iana? Porque é tão simples de ensinar isso para as crianças. A gente está indo andar de bicicleta no Parque Flamboyant. Porque é impossível você achar que um lugar daquele é ruim para a pandemia. Você está tomando sol, você está caminhando, você está aumentando a imunidade, as pessoas estão se divertindo, né? Então, resguardado as devidas distâncias, a gente leva as crianças para andar de bicicleta lá para eles desenvolver a terceira coisa que eu pedi, né? Aumentar a capacidade cardiopulmonar. E o parque está com os aparelhos de ginástica e os brinquedos fechados. Eles estão cercados para provocar distanciamento social, eu entendo. E eu sinto que as pessoas acabam ficando com raiva dos policiais que estão vigiando no local. Viu? Eles não têm nada a ver com isso. Eles foram ordenados a fazer isso e ficam vigiando a gente lá. Então eu obrigo, porque depois que aprende não precisa obrigar mais, o Vitor e a Valentina a cumprimentar os policiais, passar e falar bom dia, boa tarde para eles. E é bonitinho, porque às vezes eles vão na frente de bicicleta e passam pelo policial, que a Valentina daquele tamanhozinho fala bom dia, bom dia. E eles ficam rindo, né? Bom dia, eles acham bom e tal. E hoje o Theo passou e falou bom dia também, bom dia. Gracinha. É muito fácil você ensinar uma criança, a partir do tamanhozinho que ela tá, a se relacionar bem com as pessoas. Não custa nada. É muito fácil e vai ser um ser humano muito melhor. E as crianças aprendem como exemplo, né, Domi? Por que o Theo aprendeu? Você não ensinou ele ainda, mas ele viu os irmãos. E lá na escola, exatamente, na escola, pra você ver, eu fico todos os dias na porta.
desejando bom dia, boa tarde, É, na hora da saída, tchau, vai com Deus, porque isso é aprendido. E tem criança que os pais, e tem pais também, que passam e não falam nada. Mas se eu não falo bom dia, a criança chega na sala e fala, tia, a tia Ana não falou bom dia comigo hoje. Então, quer dizer, ela pode não responder, mas ela gosta que eu cumprimento. Isso é uma inteligência emocional, né? Trabalhar sim. essa inter-relação entre as pessoas é inteligência emocional, porque a gente não fala mais do QI, a gente fala de inteligências emocionais. É. E é tão triste quando a gente cresce e aprende, e nós somos buscadores, você entrar, por exemplo, num elevador e a pessoa baixar a cabeça para não te cumprimentar, e eu, eu falo, qual será a formação de uma pessoa que se distancia do outro, que está tão perto assim, né? Eu forço, se não quiser responder, problema. Eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui na nossa região, que é uma região mais na periferia da cidade, eu fui criado no Novo Mundo. Para mim, morar no Olinda é um luxo. Eu estou morando no... perto do lugar que eu morava ali no Novo Mundo, o Olinda para mim é mais nobre. Aqui eu sinto. É. E aí, eu vou entrar num caso muito polêmico aqui com você. Eu tive uma experiência de morar em condomínio por 2 anos seguidos, que foi 2017 e 2019. E eu observei que o filho, olha, isso é triste, Ana. Eu fui uma criança, filho de pais pobres. Mas eu observei que os filhos dos ricos, eles não têm esse problema. Eles falam bom dia, boa tarde, boa noite na maior naturalidade do mundo. Porque eles já crescem sabendo que tem inteligência relacional, entendeu? Então, a gente tem que trazer isso para os nossos que são mais simples. Você tem que forçar, você tem que ensinar. Falar, oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Abre um monte de porta na tua vida. É coisa simples de fazer, não custa nada. E está fazendo a criança se adaptar ao novo que você quer. Verdade. Eu quero não, que está exigindo. Que É, o tá mundo exigindo. está exigindo esse novo normal. E hoje mesmo eu li, Domini, Oi, sobre a importância do tédio. do Não tédio? do tédio. E aí, porque a gente fala de tédio, e as crianças hoje não sabem o que é isso, né? É assim, porque tem computador, a gente sabe o que era o tédio. Mas também a gente ia pra rua brincar, eu acho que a gente se divertia até mais, né? Mas Voltava não com o adianta pescoço, a dobrinha do pescoço vinha com um cordão preto de suor, assim, ó. Tinha que isso. esfregar para sair. Isso. Mas não adianta a gente viver nesse mundo e falar, naquela época que era bom. Não é, não vai voltar. Não, E tá não caminhando muda. para ficar mais diferente ainda, volta a repetir, o novo normal, né? E esse novo normal, ele também traz tédio. Porque as pessoas, ao mesmo tempo que estão próximas, elas se distanciam, porque a internet faz isso, né? E aí, como que você, por exemplo, quando você estava lá no Big Brother, você tinha muito tédio e naquela época nem existia rede social, né? Não. Hoje, eu acho que é mais difícil para quem vai para o Big Brother, porque tem que se desvincular dessa rede social. E sair disso é muito difícil. Porque essa Marta Gabriel mesmo, que ela fala dessa revolução na educação, ela fala que a gente não é mais, fulano está online ou está offline. Não, ela fala do hibridismo. Ela fala, na verdade, que a gente é híbrido. A gente está online e offline o tempo inteiro, porque você carrega o celular no bolso, mesmo tempo que você estava offline, você já está online, você já está respondendo. Então, isso já está conectado, não existe mais diferença. Requer coragem, Ian. A gente precisa ter coragem de desconectar, porque isso não é normal. Assim como o Yuval Noah Harari fala, eu ainda temo que a gente fique muito mecanizado, sabe? Eu não gosto de pessoas que têm medo de abraçar. Eu gosto de gente destemida, que dá aquele abraço longo, aquele abraço demorado, parece a sombra de uma árvore. Isso, isso é paz no coração. Você tem que ter coragem de desligar o telefone. E, por exemplo, eu vou fazer uma atividade que requer atenção, ler. Desliga seu telefone. Não é pôr no silencioso, desliga. Você vai ler 1 hora? Deixa ele 1 hora desligado. À noite, você quer ter um sono tranquilo? Desliga seu telefone. Aqui em casa nós não temos televisão no quarto e os telefones não podem carregar na cabeceira da cama. A minha cama é para dormir e para namorar, Adriano. O que eu faço?
Eu deixo meu telefone carregando muito longe. Que quando eu levanto, eu tenho que tomar banho, escovar os dentes, beber água e depois eu desço para tomar café e acho meu telefone. E ela também. Mas requer coragem. Como você desenvolve essa coragem? Com o assunto que você começou essa live. A gente precisa aprender a meditar. A gente precisa respirar, desacelerar, porque isso está ficando normal demais, essa velocidade de acontecimentos. E você acaba acostumando com essa velocidade e você já está atropelando as palavras. As crianças estão perdendo a capacidade de escrita, porque agora elas só digitam. Elas estão perdendo a capacidade de ler um livro dessa grossura, porque aqueles pop-ups que aparecem no canto do computador aparecem por 3 segundos, ele lê aquilo lá em 3 segundos. Se não for nessa velocidade, ele não pega mais. Então requer coragem. Se você meditar, você vai ver que você não é uma máquina, você é biológico. É uma máquina biológica, mas é outro tipo de criação, né? Não é mecânica, ela é natural. Mas não é esse o assunto. Meditação. Domino, eu não consigo meditar. É impossível, eu já tentei. Eu também estou tentando até hoje. Eu estou tentando há mais de 20 anos, gente. Eu tive contato com isso a primeira vez em 95. Estou tentando até hoje ter uma meditação mais profunda. Se eu tivesse tido êxito, eu tinha Porque iluminado. desacelerar é muito difícil, né? Mas então, o que acontece? Aqui, ó, no meu relógio tem um aviso de respirar. E toda vez que ele aparece, eu aceito. Porque ele faz 7 respirações. É 1 minuto de meditação. Aí eu paro o que eu estou fazendo, fecho os meus olhos e o que eu vou fazer naquele 1 minuto? Ele é perdido? Não, eu vou respirar. Ah, mas você já respira fazendo outras coisas. Mas eu vou respirar com uma outra qualidade. Então você para, enche depois do pulmão a barriga de ar, que você encheu o diafragma de ar e solta devagarzinho. Conta pelo menos 7 segundos para encher e pelo menos 11 minutos para esvaziar. 7 minutos respirando, expirando, inspirando e expirando. E 11 para soltar o ar. Você vai ver que a hora que você voltar a fazer o que você está fazendo, o que você está fazendo? Você está comendo. Aí você para 1 minuto e faz essas respirações, você volta a comer com outra qualidade. Se você está ensinando, você é um exemplo vivo disso. E está muito agitado lá. Se você parar e fizer 1 minuto de respiração consciente, esperando, você está fazendo uma meditação, você volta a ensinar com outra qualidade. Então, eu acho que o caminho é essa abordagem, para a gente conseguir fazer com que essas crianças não tenham medo de desconectar. Porque tem gente que a bateria do telefone acabar e começa a passar mal. Treme. Abstinência. Abstinência. E como é que tá, Dom? E agora falando, você falou das crianças, e como é que tá a sua visão, e como é que está as crianças em casa, como é que tá sendo esse momento aí para vocês? O que você acha que vocês vão aprender depois disso? Porque todo mundo vai aprender alguma coisa. Nem que seja tomar banho direito, lavar as mãos direito. Mas todo mundo vai ter um aprendizado dessa situação. Você já veio aqui em casa, Ian? Não. A casa foi construída em 2010. E na entrada nós temos uma pia para quem chega lavar as mãos para entrar em casa. Faz 10 anos que a gente faz isso. Porque eu sonhava em ter uma casa que tivesse uma pia na entrada. Porque eu vou na rua. Quando eu era pobre, eu andava... Desculpa. Quando eu morava no Novo Mundo, eu andava de ônibus. Vamos falar assim, quando eu não tinha carro, eu andava de ônibus. E eu pegava naquele gancho ceboso que tinha no ônibus. E eu chegava em casa desesperado. Eu falava, gente, se eu encostar alguma coisa, isso aqui na minha... O tanto de germe que deve ter aqui. Então, quando eu construí minha casa, eu construí com a pia na entrada. Então, lá tem sabão. Faz 10 anos que eu chego em casa, eu tenho muita criança. Eu queria chegar em casa e lavar as mãos antes de pôr a mão neles. Só isso. Então, eu preciso te falar uma coisa aqui que até não é agradável de ouvir, porque eu já tenho falado há 40 dias. Não mudou nada a minha vida. Nada. Eu já estou trabalhando em home office tem 6 anos. 85% do nosso trabalho era em casa e 15% na rua. Agora é 100% em casa. Está tudo igual. O que tem de diferença? O tempo de convivência com as crianças. Não mudou nada. A gente ama ficar com as nossas crianças.
Eu, para poder deixar meus filhos na escola, eu só deixo se for você. A Adriana, Obrigada. eu tô te falando que todos os meus filhos estudaram no Metropolitano e tá vindo mais um aí que vai mandar para a escola, por causa de você, porque você é amorosa. Eu sei que você não vai deixar acontecer aqui. Se precisar, você vai corrigir da forma correta. A gente fica desesperado de ter que ficar longe deles. Quando eu tenho que viajar a trabalho sem meus filhos, eu fico louco. Olha o que aconteceu. Por que não mudou nada na nossa vida? Porque a gente gosta de ficar em casa. A gente é uma família que se ama e a gente faz muita coisa junto, né? Eu não sabia que eu ia me tornar pai de tanta gente. Mas eu precisei gravar um reality show agora e eu sou avesso à televisão, sou contra a televisão, não quero que vocês assistam televisão, porque a televisão emburrece. Eu quero que vocês leiam livros. Mas eles me pagaram um cachê e eu falei, não vou falar não. Vou lá. E fui gravar. No 12º dia eu desisti. Eu não aguentava mais de saudade das crianças. Eu pulei o muro do estúdio da Record e fui embora. Fui embora. Eles me cercaram lá. Por você ter uma ideia do tanto que eu gosto de ficar em casa. Eles volta, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, já tem 12 dias gravado, nós vamos perder esse material, tal. E você ainda vai rescindir o contrato, não vai receber, tal, eu não quero. Aí eu peguei e falei para eles, vou ter uma condição. Eles falaram, o que você quer? Eu falei, eu quero falar com a minha mulher 2 vezes por dia, por chamada de vídeo e do meu telefone. Eles falaram, a gente deixa. Aí eu voltei e terminei de gravar, mas eu não aguentava mais ficar sem eles. Então, o que essa pandemia causou? Aumentou demais nosso amor, tá doido? A gente gosta demais. A gente acorda e vai cheirar esses meninos, a gente fica doido. Eu acho bom, eu gosto de ficar em casa. Não sofri nada. Outro dia você me mandou um vídeo falando de um pai, falando, nossa, os professores têm que ganhar o dobro. Gente do céu, eu sei que o seu trabalho é muito importante, mas graças a Deus eu estava preparado para esse tipo de coisa. Eu já vivo assim. Então não mudou nada. A gente está muito feliz de ter visto que o ar está menos poluído, que as pessoas estão dando mais valor em coisas mais simples. Porque você falou para mim o que você aprendeu com essa pandemia. E eu aprendi uma coisa muito importante, sabe, Ana? Muito, muito importante. Eu aprendi que ter poder não é tão importante assim. Senão o dono do Banco Santander não teria morrido com Covid-19. Você concorda comigo? Sim. E descobri também que o dinheiro não te dá tanto poder igual você pensa. Porque o vírus chegou em pessoas que têm muito dinheiro também. Igual meu amigo lá no Rio de Janeiro, ele é um cara muito bem de situação e está fazendo um mal muito grande para a família. Então, se eu posso tirar uma lição dessa história, é isso. É que o poder, ele não é tão valioso igual a gente imaginou que fosse, quando a gente vê uma pessoa poderosa. Não é isso que é importante. E o dinheiro, ele não te dá tanto poder igual você pensava que dá. Eu vou levar isso para minha vida e acho que o comportamento meu da Adriana com relação à vida da agora para frente vai trazer reflexos que a gente não sabe mensurar ainda. Você usou uma expressão agora mais cedo, ao telefone, a gente estava combinando tudo que ia falar para vocês, viu, gente? Não é brincadeira, né? A gente estava combinando o horário de abrir a sala aqui. E vendo como chamar, fazendo testes para ver a chamada, como que era. Você falou que os filhos são os nossos espelhos, né? Eu sempre soube disso, que os filhos é o espelho dos pais. E os pais são a janela dos filhos, sabe? É muito legal. Eles são, sim, o nosso reflexo. Eles espelham o comportamento dos pais, sim. Mas nós somos a janela deles. É onde eles param para poder observar tudo. Não tem jeito. Você vai arrastar essas crianças com o seu exemplo. Então, através do seu posicionamento, eles vão ter o posicionamento deles e vai gerando, né? E é interessante, Domini, quando começou
tudo isso, eu assisti um vídeo seu em que você falava assim, engraçado, eu só via gente reclamando que não tem tempo para os filhos. E agora, cadê? Todo mundo tem tempo. E aí, depois que eu vi o seu vídeo, eu assisti uma live do Karnal que falou a mesma coisa. Aí eu pensei, Karnal copiou do Domi, porque o Domi falou primeiro. Que legal. Olha, não é difícil, não. Eu gosto muito do Leandro Carnal. Ele fez uma convenção do Renaudet pra gente e eu fiquei próximo, assim, almocei perto dele. Achei muito interessante. Aquele homem é demais, né? Muito legal. Mas é isso. O aprendizado que eu tiro é isso. E você? Qual o aprendizado que você tira dessa pandemia de Nossa, coronavírus? eu tenho que pegar minha anotação aqui, que todo dia é um. Todo dia é um. Paciência, não vibrar no medo, gratidão, ajudar as pessoas mesmo que distante, ver que as pessoas não conseguem enxergar com os meus olhos. Então, aquilo que eu acho simples na internet, para o outro é muito difícil, então tem que ter paciência para entender, entender que não é todo mundo que sabe interpretar. Então, a leitura e a interpretação está muito comprometida. Então, nossa, estou fazendo uma lista. Eu acho que quando terminar isso, eu consigo publicar um livro. Isso aí você não vai conseguir mudar, não, porque numa sala com. O cara tá me pedindo uma dica de livro aqui, eu vou dar. Você não vai conseguir mudar, porque numa sala de 40 alunos, 30 alunos, se você faz uma aula, você fez 30 aulas diferentes. Porque cada um filtra de acordo com a sua capacidade cognitiva. Você concorda comigo? Então Sim. não tem jeito de Apagar, uniformizar isso, não. É a uma sua experiência. peneira que cada um tem um tipo de conexão, né? Uhum. O Emanuel tá me pedindo uma dica de livro. O Manuel, se você for um leitor voraz, assim, ávido por leitura, eu te indico A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Agora, se você for um leitor preguiçoso, que não quer ler muito, eu te indico O Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Esse é um pouco menor, ele tem só 444 páginas. Ótimo, para essa quarentena, você vai passar tranquilo, não vai ter tédio, você vai ter a ocupação todos os dias, pode ter certeza se você for ler esse livro. Domini, já está quase encerrando, e aí eu acho que a gente... Uma hora cai, né? Uma hora cai. já. Só para a gente fazer o fechamento, vamos fazer o fechamento com o nome, né? Do nome da nossa live, que é Como Ser Resiliente em um Momento de Isolamento Pessoal. Faz aí um fechamento. Porque não existe uma receita, mas como a gente já disse, tem caminhos. Tem exemplos. Tem uma árvore no Japão, por exemplo, que se chama árvore de chorim. Ela é muito flexível, os galhos. A neve vai caindo, ela vai emborcando os galhos até encostar no chão. Quando ela encosta no chão, ela chacoalha e joga a neve fora e volta para a posição normal. Ela é resiliente, o material dela. Resiliente é a capacidade que o material tem de se deformar com uma adversidade e voltar para o estado normal no momento depois ali. Como ser resiliente agora nessa pandemia? Você tem que se entregar, você tem que respirar, aceitar, agradecer. Opa, acordei, não peguei coronavírus, estou tranquilo. Ou peguei e já criei imunidade. Vou procurar aqui aumentar minha resiliência, aceitando o que tenho agora. Vou começar a agradecer. Eu tenho um teto? Tá bom. Tem comida para me tomar hoje? Tem. Vou agradecer. E isso vai criando resiliência. Mas se entrega. Se entrega. Não fica ansioso, não, porque o que você vê nas redes sociais é muito longe da verdade. O que é verdade é o abraço. O que é verdade é o cheiro, a sua respiração, o seu corpo e a sua conexão com o sol. E resiliência é uma palavra nova também, né, Domini? Resiliência não é uma palavra antiga, mas é um sentimento antigo. Se ela nunca não existia e surgiu, ela tá na moda, né? Mas se você for resiliente, você consegue chegar em qualquer ponto. Tem essa capacidade de se deformar e voltar para a condição natural depois da adversidade. Muito obrigada, Domini. Foi um prazer falar com você. A gente já conversava bastante, né, antes, e agora não vai deixar de conversar porque está distante, ao mesmo tempo estamos próximos. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação, tá? Foi muito enriquecedora. Obrigado, querida, pelo seu carinho comigo sempre, com os meus filhos. Você sabe que eu entrego minhas crianças na maior confiança do mundo, porque sei que você é uma pessoa igual eu, amorosa. Obrigado por tudo. Muito obrigada. Abraço nas crianças e na Adriana. Tá bom. Tchau, tchau.